Dias ensolarados são uma delícia, né? A gente costuma ter mais disposição e são dias ideais para sair de casa, né? Seja para passear em um parque, clube, viajar para um sítio, uma praia, até para fazer aquela atividade física ao ar livre é melhor, não é? Pois é, dias de sol são lindos, mas precisamos ficar atentos aos cuidados necessários para evitar os problemas que podem ser causados pela exposição solar. Olha, hoje nossa conversa é sobre insolação. Você vai entender tudo sobre essa condição, inclusive dicas para evitar que ela aconteça. Estão aqui no estúdio a dermatologista Jeanine Vasconcelos, que é professora do curso de Medicina da PUC Minas, e a enfermeira Mônica Chaves, que é professora do Departamento de Enfermagem, também da PUC Minas. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. Bom, eu falei aqui sobre essa questão da exposição ao sol, ao calor intenso, já entrando no tema, né, da insolação. Mas antes da gente falar sobre causas, sintomas, vamos explicar, gente, o que é insolação? Qual que é o conceito de insolação? A insolação nada mais é do que um evento agudo da saúde provocado inicialmente pela elevação da temperatura. Essa temperatura se eleva muitas vezes ou pelo excesso de calor no ambiente, ou pela radiação solar, que fica muito maior no nosso verão, não é verdade? Somente o sol pode causar uma insolação ou não? Não. Ambientes muito fechados e muito quentes também podem causar insolação, porque, na verdade, a insolação é a elevação súbita da temperatura do corpo, e aí ele tem algumas respostas inflamatórias agudas causando mal-estar, que é a insolação. E trazendo assim para a nossa realidade, né, pensando ali no nosso dia a dia, quais são as situações que podem causar, né, esse quadro de insolação? Então, a gente tem que considerar que não é só a exposição ao sol. Muitas vezes a gente vai participar, por exemplo, de eventos, como a gente já teve um caso recentemente, um show, né, de uma famosa internacional, e as altas temperaturas, porque os ambientes que foram criados para jogos de futebol, enfim, eles quando foram criados não se previa as altas temperaturas que a gente tem tido ultimamente, né? Então, esses ambientes é muito necessário que a gente, por exemplo, né, seja hidratado. Hoje, a gente tem, inclusive, em alguns ambientes de feiras, entre outros, a questão da ventilação já aspergindo água, no sentido de tentar trazer também a umidade, que é importante, né? Nesses dias mais quentes, né? Mesmo que não haja radiação, a gente tem que pensar que a gente está num lugar que muitas vezes está aglomerado, como, por exemplo, o próprio carnaval. Sim. Que a gente vivenciou recentemente. Então, além da hidratação individual, é importante também, né, que haja a possibilidade, né, foi também utilizado durante o carnaval, jogar água, né, nos foliões, enfim, para também tentar amenizar a situação, né, de calor, principalmente sendo em via pública, a gente tinha o calor do asfalto, que a gente tem uma sensação térmica muito maior do que, às vezes, a própria temperatura do ambiente, né? Sim. Agora, é interessante, né, trazer isso, porque eu falei aqui que a gente vai passear, né, ao ar livre. São várias situações que podem te colocar, né, te causar um quadro como esse. A gente, inclusive, recebeu um vídeo que é do João Vitor. Ele teve um quadro de insolação e compartilhou com a gente um pouquinho dessa experiência. Então, a gente assiste e, a partir disso, a gente vai desenvolver aqui o programa. Em 2023, depois de 4 dias sem usar protetor solar no carnaval, eu peguei insolação. Eu tive dor de cabeça, náusea, vomitei bastante, fraqueza muscular. Acho que durante uma semana, se eu não estiver enganado. Eu não tomei nenhum tipo de medicação, nem nada. Eu só procurei me hidratar bastante durante esses dias e ficar de repouso em casa. Pois é, eu entendi esse caso do João Vitor um clássico, né? Ali dias de exposição ao sol, sem proteção solar, e ele já trouxe alguns sintomas. Ele falou da náusea, né? Então, vamos já passar por isso. Como que a gente pode reconhecer um quadro de insolação? Em geral, o quadro de insolação, ele vem com, na maioria das vezes, com uma queimadura solar associada, né? Ele, como é uma pessoa de pele preta, ele não conseguiu ver a queimadura, a vermelhidão. E isso realmente é sempre mais difícil na pele de cor escura do que nas pessoas de pele mais clara, né? Mas essa vermelhidão é um sinal inicial e é um marcador de limitação mesmo. Então, inicialmente, a vermelhidão, a sede nem sempre é um marcador importante.
Então, a gente deve hidratar mesmo se não tiver com sede, né? Ficar abrigado mais na sombra, porque provavelmente é o caso que a gente conversou algumas vezes, né? O mineiro, quando vai à praia, a gente vai para brincar e aproveitar o máximo de tempo possível. Então, muitas vezes a gente não tem esse cuidado, que é passar o protetor solar, se abrigar na sombra. Então, quando começa a ter esse sintoma, muitas vezes a gente já passou do limite da segurança. Sim, aí voltando para essa questão dos sintomas, né? O que uma pessoa ela pode sentir quando ela está num quadro ali de insolação? Porque o João Vitor ele citou a náusea, tem gente que chega a vomitar mesmo, dor de cabeça. Tonteira, mal-estar, né? Uma sensação de um abafamento, né? Que a gente fala. Eu fico pensando, qual que é a diferença, por exemplo, da insolação para quando você tem só aquelas queimaduras dolorosas, ou só aquelas queimaduras dolorosas já são um quadro de insolação? Qual que é a diferença? A queimadura, quando ela já é dolorosa, ela já é metade do caminho do quadro de insolação. Porque ela pode ser restrita numa área pequenininha. Mas se ela é extensa, então ela já está no fator de desencadeamento da insolação. Sim. Uma coisa eu fiquei sentada sobre a sombra e só o meu pé queimou. Então, não vou ter insolação por causa dessa queimadura no pé. Mas se eu tiver me exposto, ficado na água muito tempo e me exposto, a vermelhidão, aquela que aparece muitas vezes 3 a 5 horas depois, ela já é o início da insolação. E aí, o que é o adequado? No dia seguinte, já não ir, não se expor. Mas os sintomas, eles envolvem sintomas sistêmicos, gerais, não só de pele. Então, a queimadura, a intensidade dessa queimadura, quanto mais vermelho para o roxo, pior é. Bolhas, se houverem, né? Mas o que mais que a gente vê? Se for criança, não vai estar querendo alimentar, vai estar com mal-estar, dor de cabeça. Criança chora quando não está se sentindo bem, então tem que levar esse choro a sério, né? O adulto, ele vai ter um mal-estar de digestão ali, ele não vai querer comer qualquer coisa. Então, esses são os primeiros sinais. Sinais mais graves vão incluir a náusea, a tontura, um desmaio. São todos sinais imediatos, assim, do mesmo dia para o dia seguinte de que está tendo uma insolação. Pode acontecer também a confusão mental, que é muito comum às vezes no idoso, né? E é muito importante a gente saber fazer essa diferenciação, por quê? Principalmente em dias muito quentes, lugares muito cheios, a gente às vezes tem a sensação que está passando mal, mas que é uma virose, que tudo hoje é uma virose. E na verdade não é uma insolação. Então é necessário aí a gente, né, tentar buscar a ajuda de um profissional qualificado, enfim, né? Como que é feito, né, esses primeiros socorros? Já trazendo uma orientação, pensando na pessoa que vai estar em contato com alguém que está apresentando esses sintomas, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer de jeito nenhum? Tá, a primeira coisa que a gente tende a fazer é tentar levar a pessoa para um lugar mais fresco, mais ventilado, né? O que é muito improvável, muitas vezes, num ambiente de um show cheio de gente. Então, é tirar ela desse lugar, né? E, às vezes, até tirar da parte dos curiosos, porque a gente está querendo prestar os primeiros socorros e a multidão está ali no entorno. Então, para tentar ventilar, tentar resfriar o corpo dessa pessoa, como? Utilizando gelo, né? Compressas frias, né? Hidratar essa pessoa, é importante a gente ver o nível de consciência dela, né? Porque se ela estiver confusa, ela pode engasgar. Aí a gente está tendo outro problema, né? Num caso mais extremo, é levar para o pronto-socorro mesmo, para que seja feita a hidratação, que muitas vezes só oral não é suficiente, é necessária a hidratação venosa. Sim, tá? sim. Muitas vezes você vai fazer o que a doutora comentou, vai tirar, vai deixar ele na sombra e vai tirar o máximo de roupa possível. Isso. E lógico que isso vai variar com a idade. Se for um bebezinho, você vai deixar até sem fraldinha. Se for uma pessoa adulta, você vai tentar despir ao máximo possível, colocar compressas de água frescas para essa temperatura baixar, mas você não quer também esfriar ele rápido. Esse esfriamento tem que ser mais lento, porque senão ele vai fazer calafrio e o calafrio faz com que você guarde mais temperatura e isso vai piorar. Então, o melhor é que seja a água sempre fria, mas não fresca, mais fresca. Sim, e é o que qualquer um pode fazer, né? Independente de ser da área, né? Gente, vamos seguir, né? Queria falar agora sobre fatores de risco. Porque tem algum grupo de pessoas que estão, que podem ter um problema mais grave caso elas tenham, né, esse quadro de insolação? Sim, existe, né? A gente tem que levar em consideração a questão dos extremos, né? Os bebês, porque eles não têm senso crítico e não sabem falar para pedir ajuda. E os idosos também, porque justamente pelo envelhecimento vai modificando a questão da
sensação térmica, a termorregulação do idoso, ela é diferente, tá? E muitas vezes ele não tem a sensação de pedir para beber água, né, no calor, o que é necessário nesses dias quentes. Então, a gente reforça a orientação aí da hidratação de crianças, bebês, idosos, e aqueles que têm algumas comorbidades, né, como, por exemplo, hipertensão arterial e fazem uso de medicamentos, né, diuréticos, que já por si só eles alteram a questão da hidratação e muitas vezes perdem sódio, potássio, então eles podem ter alguns efeitos colaterais, como desidratação, alterações, né, de concentração desses íons, levando à desidratação, e aí às vezes tem que fazer um reajuste através da soroterapia, né, prescrita pelo médico, com uma hidratação não só do soro, mas com outros componentes, né, pessoas que já têm outras comorbidades, como câncer, né, HIV/AIDS, porque a imunidade já é diferenciada, então isso tudo modifica a questão do metabolismo interno, né, levando aí a desidratação, vai modificar tudo, principalmente nos órgãos-alvos, rins, cérebro, enfim. Então, é importante a gente lembrar desses casos específicos, se você estiver lembrando. E levando para a questão da pele, as pessoas que na dermatologia a gente chama de fototipo, o fototipo mais baixo, ou seja, as pessoas mais claras, elas tendem a se queimar mais do que bronzear. O bronzeado é o dourado, o queimar é a vermelhidão. Então, eles tendem a se queimar mais, as pessoas mais brancas. Então, elas tendem a sofrer mais insolação do que as pessoas pretas. Não é que não tem o risco, mas dentro do grupo de risco, elas são um grupo de risco maior. Então, branco, nos extremos de idade, com alguma comorbidade, tem muito mais risco do que a outra pessoa. Sim. Agora, um quadro de insolação, ele pode ser classificado, assim, de um caso leve e um caso mais grave? Eu pergunto, assim, queria entender quais que podem ser as complicações de uma insolação. A insolação leve é essa que fica aí no âmbito da queimadura e do mal-estar, que pode ser gerenciado em casa. Muitas vezes com uma hidratação mais atenciosa, né? Roupas leves, ficar mais sem roupa, refrescar o corpo. Passou disso, precisa de entrar com alguma medicação, seja para náusea ou tem algum desmaio, alguma síncope, já estamos indo para o quadro mais grave. Mas tem os índices de gravidade muito maior que pode levar a um coma ou até mesmo a uma morte súbita. Que algumas vezes a gente vê em acidentes que acontecem quando uma criança é esquecida num carro, por exemplo. Né? A elevação de temperatura, mas a radiação solar leva aquele corpinho pequenininho ao seu extremo, que é uma morte. Muito interessante, doutora, você trazer isso, porque eu acho que era o que eu queria entender, né? Porque a gente destaca tanto aqui a questão de estar numa praia, estar num clube, mas não é só isso, também, né? É também porque nós moramos num ambiente ensolarado demais, né? País tropical, né? Nós somos um país tropical. Então, quanto mais próximo à linha do Equador e quanto mais alto, e aqui em Belo Horizonte nós estamos a 800 metros do mar, mais insolação, mais radiação ultravioleta é intensa. E essa radiação ultravioleta, principalmente do tipo B, é que causa essa vermelhidão e as duas juntas, o VA e o VB, causam a insolação. Sim. Agora vamos falar sobre como evitar, né? Quais são as dicas para evitar que um caso de insolação aconteça? Então, é importante a gente lembrar sempre, né? Não só nos dias de sol, usar o protetor solar, né? Utilizar roupas mais leves, mas no caso, assim, para dar uma proteção maior até o protetor, existem hoje as roupas de UV, né? De proteção ultra, né? Potentes, assim, que vão evitar essa situação, tá? A questão da hidratação, que é importante demais, também é uma medida preventiva. A gente deve beber uma quantidade de água, né, de acordo com a nossa massa corporal, né? Nós adultos, 2 litros acima, né? E muitas vezes a gente não faz, né? Então é importante hoje as garrafinhas, né, para facilitar. E evitar utilizar o sol no horário que os raios ultravioletas são mais fortes e mais temeráveis aí para causar consequências ruins, não só a insolação, mas também o câncer de pele. Então, o horário ideal é entre 11 horas e 4 horas, a gente não deve tomar sol, né? Que é muito quente, não deve se expor tanto. Então, essas são algumas das medidas. Enquanto dermato, a gente orienta
usar tanto a roupa que tenha uma proteção UV, principalmente para crianças Sim. e idosos, se eles forem ou fazer caminhada no sol, algum esporte ao sol, ou mesmo na água, né? Quem tiver condição, chapéu, para proteger as orelhas e os ombros, que é uma área que pega muito sol, o rosto. O óculos para proteger os olhos, porque os olhos também podem sofrer com essa radiação. Sabendo que a radiação ultravioleta é muito mais intensa, você pegar uma insolação dentro da água do que fora dela. Isso tem mais mecanismos, não só pela reflexão da luz na água, quanto você está sendo refrescado. Então, você acha que você não está correndo risco, mas você está pegando cada vez mais radiação ultravioleta. Sim. Então, dentro da água, na neve, que não é o nosso caso, e a areia, refletem muito mais a luz do sol. Não é que aqui no ambiente da casa da gente, no dia a dia, não tenha sol, mas não é uma radiação a ponto de causar algum mal na saúde. Sim. Então, a prevenção é a proteção mesmo. Agora, a gente citou aqui essas roupinhas, né, de proteção UV, principalmente eu vejo muitas crianças. E eu já vi muitos casos de que os pais, eles colocam essas roupinhas nas crianças e não passam o protetor solar. Tá correto? Só a roupinha já é suficiente, não? O protetor solar, ele deve ser passado fora da área da roupinha. No rosto, nas mãozinhas, se for bermuda, né, nas perninhas. Sim. A roupa vai proteger até o local onde está cobrindo. A partir dali, tem que ser proteção mesmo do protetor solar infantil, de preferência para criança. E a roupinha tem que ser a que protege de fato, porque a gente às vezes vê também pais que colocam roupas comuns não protegem. E não protegem. Então, acho que é importante a gente ressaltar isso. E a questão também do bonezinho que tem lá, né, para cobrir as costas, enfim. Principalmente tendo em vista aí a sensibilidade da pele do bebê, que também já é diferente da nossa, né? Então, tanto a pele do idoso quanto a do bebê, elas são camadas mais finas. Então, elas se afetam mais rapidamente do que a pele do adulto. Sim. Agora, o protetor solar, acho que ele vai ser um grande aliado. Acho não, ele sempre vai ser, né, um grande aliado. Sim. Qual que seria assim, uma orientação geral, doutora, em relação ao uso do protetor solar? Olha, na dermatologia, a gente pensa além da insolação, pensando no dano, porque esse dano, a gente é exposto ao sol, nós somos brasileiros, desde o dia que a gente nasce até o fim da vida. Então, o ideal é usar um protetor de uso diário para evitar ter um câncer solar, ter um câncer por exposição solar, um câncer de pele. E isso é dado principalmente pela radiação ultravioleta A, e ela está em todos os ambientes se é dia. Ela só não está se é noite. Então, o ideal seria que nós protegêssemos sempre a pele com proteção solar, principalmente o rosto, porque a gente usa o rosto exposto no nosso cotidiano. O resto do corpo está tampado, não é isso? Esse seria o ideal. Mas pensando em insolação, eu estou programando ir numa cachoeira no fim de semana, eu estou programando ir numa praia no feriado. Então, o ideal é passar esse protetor meia hora antes da exposição e repassar esse protetor cada vez que entrar na água e sair da água. Ou se tiver exposto, mas não tiver entrado na água, a cada 3 ou 4 horas, ele perde estabilidade. Então, o ideal é repassar esse protetor. Ah, sim. Mas sempre somando proteções. Então, tá com a camisa com o fator ultravioleta, também tá embaixo do guarda-sol brincando, a criança saiu da água, vai brincar aqui na sombra, embaixo do guarda-sol. Põe um óculos de proteção também. Então, vamos somando proteções. Hidrata. Quem gosta de tomar alguma bebida alcoólica quando está no feriado? Entre os copos de bebida alcoólica, tomar água também. Não só o álcool, porque o álcool vai ter um fator aí favorecendo a desidratação. E a gente escuta algumas pessoas falando, não, tô hidratando aqui, né, com uma bebida alcoólica, então isso não tá certo. Não, isso não tá hidratando. Ele tá até ingerindo água, mas ele tá ingerindo algo que estimula a diurese dele. Então, o ideal é ele intercalar com água. Sim, muito suco, importante. Né? Porque, assim, a gente não precisa deixar de se divertir. É uma praia, é um clube, mas tem os cuidados ali que são essenciais. E vocês falando, eu fiquei pensando assim, a gente precisa, sim, pensar em todos os detalhes. A nossa alimentação naquele dia, né? Às vezes, para as crianças, uma orientação talvez seria pegar umas frutas que possuem mais água, pode ajudar também nesse sentido? Sim.
Com certeza. Tanto levar, né? Muita gente leva mesmo de casa um lanchinho mais natural, mas que não seja perecível, né? Não vamos fazer nada com maionese, porque a maionese na alta temperatura Salmonela. vai ser perecível. E aí você vai ter uma gastroenterite depois. Então, vamos fazer lanchinhos leves, que dá para levar para a criança, o que a criança já tem o hábito de comer, principalmente sucos de fruta e pedaços de fruta mesmo, como você já colocou. Evitar embutidos, frituras, né? Porque são coisas Tudo que tem com uma alta vulnerabilidade de deteriorar, né? Sim. Então, assim, a ideia é que seja um passeio leve, então é bom pensar em tudo de forma leve, uma alimentação leve, com muita água. Planejar, né? Tudo planejado tem mais chance de dar certo. Sim, perfeito, gente. Muito obrigada aqui pelas informações de vocês e por terem vindo aqui participar do nosso programa. Obrigada a vocês. A gente é que agradece e coloca à disposição, né, os nossos cursos da universidade. A gente está representando aqui, trazendo informação, por nossa responsabilidade também de educação e saúde. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada. Sim, estamos sempre às ordens. Gente, vocês viram, né? Vamos aproveitar os dias de sol com segurança, cuidando da saúde. O segredo é encontrar um equilíbrio saudável na exposição solar e seguir as dicas que a gente aprendeu aqui no programa de hoje. E é isso, De Bem Com Você tá chegando ao fim. Você pode rever o nosso programa no canal da TVH no YouTube. E o Instagram da TV Horizonte também tá cheio de conteúdos exclusivos, então segue o nosso perfil por lá. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo no próximo programa. Tchau!